Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia do vídeo 2 da série de tabus. Nós vamos falar hoje sobre homossexualidade no meio espiritual. É uma pergunta muito comum nas lives aqui no canal, de como as ordens esotéricas, as ordens mais fechadas, lidam com a homossexualidade, por exemplo. Existe uma crença de parte das pessoas de que existem preconceitos de certas ordens com os homossexuais. E existe também alguns fatos verificáveis de que isso é uma realidade em muitos casos. Para as escolas de mistérios da antiguidade, a homossexualidade não era um problema, porque isso não era enxergado para elas como um impeditivo para que alguém ingressasse numa ordem ou numa escola filosófica. Os impeditivos da época estavam muito mais relacionados com as questões financeiras, ou de quem você era filho de quem para poder se manter numa escola dessa, do que se aquela pessoa que entrou era homossexual ou não. Isso não era algo que era levado em conta. Obviamente que a gente tem, durante um período da história humana, sacerdotisas mulheres, depois a gente tem esse sacerdócio começando a ser um papel mais masculino, e consequentemente dentro dessas escolas de mistérios nós vamos ter uma maioria de escolas masculinas e uma minoria de escolas femininas. Vamos ter cultos como Mistérios Eleusis, como culto a Ísis, que são cultos mistos, em alguns casos 100% femininos e outros casos mistos, mas nós temos ordens como as escolas pitagóricas, por exemplo, que só aceitavam, não em sua totalidade, mas em sua maioria só aceitavam homens. Em alguns casos muito raros, algumas mulheres conseguiram frequentar essas escolas. Com o tempo as coisas foram andando, as ordens foram permanecendo ocultas, algumas se tornaram ordens discretas. É o caso, por exemplo, da Ordem Rosa Cruz, que vem a público através dos manifestos, e também da maçonaria, que oficialmente é fundada em 1717, com a sua grande loja na Inglaterra. Provavelmente uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm é, por exemplo, se a maçonaria aceita homossexual nas suas fileiras. E isso não é uma regra, não existe algo que proíba de um homossexual adentrar numa ordem maçônica, por exemplo. Mas nós sabemos que determinadas cidades pequenas, principalmente as cidades muito pequenas, onde as pessoas se conhecem, é comum que ainda haja um certo preconceito com esse ingresso. A maçonaria não tem isso como regra, como eu acabei de dizer. Pessoas de pensamento livre, que têm uma crença num ser superior, em Deus, um grande arquiteto do universo, elas são pessoas que estão aptas a entrar. Mas existe, a gente sabe, seres humanos dentro desses locais, e muitas vezes, mesmo de uma forma velada, isso é mantido do lado de fora. Em ordens mistas, como é o caso da Rosa Cruz, é mais comum a gente ver que homens, mulheres, homossexuais entram, porque isso não faz a menor diferença dentro do trabalho iniciático lá dentro. Agora, em algumas ordens 100% masculinas, isso às vezes ocorre. E tem dois motivos para isso acontecer principalmente. Primeiro, como eu disse, é o preconceito de algumas pessoas de cabeça pequena que em pleno século XXI vão julgar se uma pessoa pode ter autoconhecimento ou não pela orientação sexual dela. E o segundo motivo é porque normalmente ordens masculinas, elas trabalham arquétipos, símbolos e chakras voltados para o princípio masculino. Vamos entender um pouco melhor isso. Nós temos dentro de nós, né, a alquimia nos ensina isso, as ordens mais antigas nos ensinam isso, o Jung vem com o conceito de ânima e ânimos também para falar sobre isso. Dentro de nós, então, nós temos um princípio masculino e um princípio feminino, que são nomenclaturas dadas a instintos, impulsos, ações que nós tomamos, mais voltadas ou para o lado da expansão ou para o lado da restrição. Biologicamente falando, um princípio masculino seria um princípio ativo, expansivo, assim como é a ejaculação do homem. E o princípio feminino seria receptivo, passivo, mais organizador, assim como funciona a parte da gestação da mulher, né, que recebe a semente dentro dela e faz a geração dessa semente dentro dela, na parte interior. Mas todos nós temos as duas coisas. Então é comum que nós vejamos, às vezes, mulheres que têm um princípio masculino mais ativo, que tomam a frente no sentido de expandir alguma coisa, e homens que têm, às vezes, um princípio feminino mais ativo, naquele sentido de gostarem mais de planejar, de organizar as coisas, e a maioria das pessoas está ali o dia inteiro
mudando toda hora de um para o outro, porque esse é o nosso equilíbrio dinâmico. Quando a gente expande demais, a gente sente falta de ficar um tempo mais em casa, mais recolhido. Esse equilíbrio dinâmico da nossa psique, do nosso lado espiritual, ele acontece o tempo todo. E a alquimia nos ensina a casar esses princípios para que nós tenhamos dentro de nós o nosso rei, a nossa rainha alquímica em equilíbrio, para que o nosso reino se expresse em harmonia. Então, pensando nisso, existem exercícios e formas de nós potencializarmos os princípios femininos, assim como existem formas de exercícios para potencializar os aspectos do princípio masculino. E normalmente as ordens mistas são feitas para que esse equilíbrio aconteça entre os chakras, entre os princípios, os exercícios, todos os ensinamentos são voltados justamente para trazer um equilíbrio entre essas duas energias, e tendo homens e mulheres lá dentro, isso facilita para que essas energias sejam observadas. Vamos dizer que em geral, não como uma normalidade, mas em geral, um homem heterossexual vai ser mais fácil de enxergar nele o princípio masculino. De novo, isso não é uma regra, isso não é algo, né? Muita gente às vezes pega uma coisa e interpreta ao pé da letra, isso não é uma regra. Mas em geral, um homem heterossexual masculino, ele tem mais facilidade de expressar o princípio masculino, assim como uma mulher heterossexual tem mais facilidade de expressar o princípio feminino. Então, em ordens mistas, a gente consegue ver essa expressão e também a gente consegue ver a não expressão, quando um homem acaba assumindo o seu aspecto feminino ou uma mulher acaba assumindo o seu aspecto masculino em determinadas situações, por exemplo. Então a gente consegue conviver com isso de maneira mais presente, porque tem muita gente ali, muitas variedades de pessoas que vão fazer isso. Dentro de ordens exclusivas femininas ou masculinas, nós vamos ter o trabalho de exercícios e chakras específicos. Então, dentro da maçonaria, por exemplo, vão se trabalhar os princípios masculinos e os chakras masculinos. Outro lugar que isso é muito trabalhado é, por exemplo, no meio militar. Aquele tipo de energia militar, de andar em linha reta, toda aquela mentalidade, né, de guerra, de batalha, de estar pronto para o serviço à pátria. Então tudo isso transforma meio que o meio militar num meio masculino. Óbvio que de anos para cá nós já temos mulheres no meio militar e essas mulheres acabam assumindo ali uma função de princípio masculino. Não quer dizer que elas deixaram de ser femininas, são coisas diferentes, mas ali dentro daquele ambiente acaba que o princípio masculino tem que se tomar à frente. É a mesma coisa com as ordens que a gente trabalha os princípios femininos, trabalha os chakras femininos, como por exemplo as ordens que deram origem à dança do ventre. A dança do ventre é um mistério de 7 véus que está ligado ao desvelar de 7 níveis diferentes de consciência para acessar os 7 chakras, os 7 corpos, os 7 níveis da árvore da vida, cada um fechado por um véu. Aquela dança, então, é parte de um processo iniciático onde os chakras de princípio feminino são ativados e a partir dali eles são desenvolvidos para que aqueles mistérios sejam atingidos. Tanto é que é raro a gente ver um homem, por exemplo, fazer a dança do ventre. Parece que as mulheres têm um jeito melhor de fazer aquilo. É raro, mas existem homens que fazem a dança do ventre e acabam trabalhando muito esses princípios femininos e os seus chakras femininos. E sabe qual é o mais legal de tudo isso? Que mesmo no meio militar, que tem essa energia mais de expansão, de guerra, o meio militar é um meio extremamente regrado, disciplinado, ou seja, o princípio feminino também se encontra ali, ele não está ausente, assim como dentro de uma loja maçônica, com seus sinais, com suas palavras de passe, com as suas formas fechadas de reuniões, onde lá dentro tem formas de você agir de determinadas maneiras, assim como também na dança do ventre, como você tem um movimento, você tem a expansão, você tem os véus sendo jogados, então o princípio masculino também está ali presente, em menor escala, mas também é algo componente daquele momento. Para a gente entender que existe, obviamente, um preconceito, mas existe também um trabalho específico que é feito dentro de cada local. Então, dependendo de como você se vê, você pode usar esse tipo de informação para escolher o local onde você quer ir. Ah, eu quero trabalhar meu princípio masculino, eu vou
para uma maçonaria, eu quero trabalhar meu princípio misto, eu quero ir para uma Ordem Rosa Cruz, por exemplo, que é mista, ou eu posso ir para uma maçonaria que aceita mulheres, que hoje existem algumas lojas que aceitam mulheres. Então você pode escolher para onde você quer ir. Ah, eu quero praticar, por exemplo, dança do ventre, que agora eu descobri que é uma dança iniciática. Então a gente pode escolher o que a gente quer trabalhar. Dentro da magia, se você quiser ser um bom mago, quiser ser um bom iniciado, dentro dos meios espirituais, você vai aprender a trabalhar os dois lados. Você vai aprender a trabalhar o equilíbrio desses dois lados. Lutar contra um desses lados é lutar contra a sua própria natureza. É como se você sabotasse um dos lados e só o outro se desenvolvesse. E aí você vai ter uma balança desequilibrada. Então a gente precisa aprender a enxergar como nós funcionamos. Provavelmente nós temos mais facilidade de expressar um dos dois princípios, seja masculino ou feminino, entender esses princípios só como uma nomenclatura. Na verdade eles são ações, instintos, formas de agir, mais extrovertida, mais introspectiva, enfim, formas que estão ligadas com o que está fora, o que está dentro, com a expansão e com a restrição. Enxergar isso dentro de nós, casar essas características, e aí com isso casado, isso equilibrado, nós seremos mais completos, nós seremos melhores, porque nós teremos em nosso domínio toda a capacidade de planejamento, organização, ordenação e ao mesmo tempo toda a capacidade de execução, de vontade, de ação. Olha que maravilha, você ter a vontade e a ação para fazer as coisas e a capacidade de conseguir planejá-las. Então o mundo ideal é o mundo do equilíbrio. A alquimia é um dos grandes caminhos de equilíbrio que a gente tem na humanidade, de fazer o grande casamento alquímico através do mercúrio e do enxofre com o sal da terra, criando o mercúrio filosofal, que nada mais é do que um hermafrodita. Olha aí, os dois gêneros juntos, né? Toda a complexidade do gênero masculino em todas as suas manifestações, toda a complexidade do gênero feminino em todas as suas manifestações, e as áreas que ficam ali no meio, tudo isso tá ali naquele mercúrio filosofal, que é um grande hermafrodita, é uma mistura de Hermes com Afrodite, e esse cara nada mais é do que a mistura do Hermes, que é o grande princípio masculino, o enxofre, e o nosso feminino, a nossa Vênus ali também representada pelo Mercúrio, ou Mercúrio líquido, né? Então a gente tem essas duas formas aí na alquimia se juntando para dar origem a esse Mercúrio filosofal. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa coisa dos princípios e de por que algumas ordens têm essa questão de trabalhar mais um chakra ou outro, e que em regra geral não deveria haver um preconceito com relação à homossexualidade em nenhum tipo de ordem. Isso não é previsto, não é proibido, se seria discriminação. Discriminação é crime. Se você sofrê-la, denuncie, porque isso não é legal. Então, esfirras casamenteiras alquímicas, um beijo, até o próximo vídeo.